O verso 12 diz: chamou-a para si. Ele vê essa mulher, ele se dirige a ela e ele chama para si. Antes do milagre de Jesus no final. Muitos de nós, às vezes, queremos só o resultado da dor. Queremos só as bênçãos. Queremos só ficar livre da enfermidade. É interessante que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, e a Bíblia não fala qual espinho na carne é esse. Mas muitos estudiosos acreditam que era uma doença nos olhos de Paulo. Algumas vezes, essa doença, as dificuldades nos olhos de Paulo são mencionadas. Então, algumas pessoas acreditam que essa doença nos olhos de Paulo era o espinho na carne que dificultava o seu chamado, suas viagens, enfim. Ele mesmo fala, agora não vou me lembrar qual de suas cartas, eu sei que vocês, se pudessem, me dariam os seus próprios olhos. Então isso vai enfatizando, se não era esse o espinho na carne, com certeza Paulo não tinha uma enfermidade nos olhos. Talvez a enfermidade surgiu depois que ele ficou cego no caminho para Damasco. O espinho na carne, ele fala, foi colocado para me esbofetear, para manter o meu coração no lugar certo. Aleluia. Essa é a diferença da enfermidade que Deus permite, que Ele deixa. É para me manter, para te manter perto dele. Tem uma história que eu ouvi certa vez em Israel que fala que o pastor, toda vez que a ovelha fugia, ela fugia e o pastor ia lá buscar. Fugia, o pastor ia lá buscar. Fugia, o pastor ia lá buscar. Quando essa ovelha ficava muito fujona, o pastor pegava a ovelha e quebrava a perna dela. E doía mais nele do que nela fazer isso. Mas por que ele quebrava? Porque ele ia ter que curar a pata daquela ovelha, segurando ela no colo. Então, para onde ele ia segurando a ovelha no colo. Então, ele estava cuidando das outras ovelhas e com aquela ovelhinha fujona no colo. E quando ela se sarava do ferimento, ela nunca mais se apartava dele. Nunca mais. E eu achei tão interessante, eu disse assim, de vez em quando, se eu quero me apartar em cima. Para ficar tão perto do Senhor, da minha aflição, e saber que o seu colo cura, é proteção, é abrigo, e que não tem nada para mim em outros campos. Só os seus passos verdejantes. A minha graça é suficiente. Então está doendo hoje, aproxime-se. Seu marido ainda está distante de Jesus, aproxime-se. Seu filho ainda está fora de caminhos do Senhor, aproxime-se. Seu corpo está precisando de cura física, aproxime-se. Seu casamento está adoentado, aproxime-se. Tem um vício que você não consegue abandonar, aproxime-se. Gente, para de viver a religião. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio reatar um relacionamento que foi interrompido pelo nosso pecado. E é para a gente se chegar a Deus Pai. Ele abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. E Ele nos convida a voltar para casa, voltar à comunhão com Deus, voltar ao jardim, voltar ao Éden, o lugar de encontro e comunhão com o Pai. Mas a gente prefere o controle da religião. Na religião é a gente que controla. Não tem rendição. Você seleciona da religião o que te serve, o que você quer, o que você gosta. E se acostuma ali e pensa que você está batalhando com Deus alguma coisa. Eu sirvo a Deus e Ele tem alguma obrigação comigo. Deus não nos deve nada. E Ele já nos deu tudo que nós precisávamos em Cristo Jesus. Por isso Ele pode falar, Jesus pode falar ousadamente, a minha graça é suficiente. Porque é na sua fraqueza, o meu poder é aperfeiçoado. Então, nesse relacionamento com Deus, ainda que as circunstâncias não mudem, você pode experimentar cura. Cura não pela ausência da enfermidade, como eu suponho o apóstolo Paulo teve até a morte. Esse espinho na carne. Não tem nenhuma passagem bíblica que fala que o Paulo foi livre daquele espinho na carne. Ele foi com essa fraqueza para o túmulo.
Morreu decapitado. Por amor a Cristo. Por anunciar a verdade. Por pregar o Evangelho. E ele falando, quando estava preso, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação.